Ontem à noite eu comecei a ler o segundo capítulo. E esse é um tema importante. Quanto custa para o país não educar propriamente? Nós estamos colhendo os efeitos da não educação. Quem que está colhendo? Os mais velhos, principalmente, porque nós refletimos uma fase da história do Brasil onde em muitos lugares as escolas eram precaríssimas ou não existiam, principalmente quando o povo, quando as famílias mergulhavam na floresta. Eu me lembro quando eu era presidente da Copel, nós entramos numa região ali na Bahia, aqui ao lado do Paranaguá ali, e fomos ver eletrificação rural. Tá? Uma casinha de madeira, uma comunidade isolada, na época não tinha internet, e a professora, coitada, não sei se ela morava ali ou vinha mais longe, uma salinha para o primeiro, segundo, terceiro, quarto ano do primeiro grau. Né? Esse desafio de educar comunidades isoladas, que há meio século atrás eram numerosíssimas, gerou uma cultura, uma maneira de ser dos migrantes, porque com a mecanização da lavoura, com tudo, essas famílias vieram para a cidade, principalmente cidades grandes. E chegaram nessas cidades nas piores condições possíveis. Então o desafio de educar é colossal. A Darcy Ribeiro tentou o conceito da escola integral, pré-fabricada, com padrão, mas ideologicamente foi combatido de forma radical. O próprio Fernando Collor de Mello tentou fazer isso. Então, gente, o Brasil colhe o que plantou, né? E agora tem que recuperar. Mas a pergunta, quanto custa para o país não educar propriamente, ela é sutil porque o Brasil não é um país qualquer, né? É um país com características singulares. Não temos o tamanho da Argentina, do Uruguai, do Paraguai. Nós somos um conjunto de regiões que equilibra a América espanhola, que é muito diferente da portuguesa, em índole, cultura, tudo. Nós temos que investir, e muito. A questão é, no século XXI, investir onde, como, de que jeito. Tá? A Europa, chega em Paris, tem uma quantidade imensa de museus que se modernizam, que são inteligentes, interativos. Aqui nós vamos ao museu para ver desenho, fotografia das elites que já há tempo nos abandonaram, morreram. É bom? É, porque afinal o povo que não conhece sua história corre o risco de repeti-la, né? Nós temos que entrar para valer
no desafio da inovação, no desafio da educação para o século XXI. Esse desafio envolve muitas coisas, como a sustentabilidade, a sobrevivência, graças à tecnologia. Nós sabemos agora os riscos que nós corremos, que vão de meteoros a asteroides, de vírus, a doença da galinha, sei lá, a gripe. Quer dizer, terrorismo a loucura pura e simples. É o jovem querendo praticar esporte radical dentro da cidade. Então há muita coisa mudando. Não adianta achar ruim, simplesmente falar mal das antigas gerações. Esse negócio de eu sou do bem, eu do mal, é muito subjetivo. Eu fico incomodado quando vejo alguém falar em família tradicional, porque é do bem, porque não sei o quê. Que tipo de bem, hein? Aí entra o Wittgenstein, né? Habermas e outros. Quer dizer, que bem? O que é bem? Quais são os conceitos? O que eles significam? Qual é a intenção de quem fala? Quer dizer, o desafio da educação no século XXI não é simplesmente dinheiro. Aqui fala em percentual do PIB, que o Marcos fala do percentual do PIB gasto em educação. Vocês imaginem um país que já não tem crianças gastando 4, 5, 10% do PIB em educação. Essas crianças nadam em facilidades, né? Seria maravilhoso a gente poder simplesmente fazer isso num país em que as crianças ainda morrem de doenças clássicas como disenteria, desidratação, sei lá, né? São abandonadas nas ruas, nos bairros, nos guetos de miséria que nós criamos. Lá é os clubes, Batel, nós desenvolvemos muitas atividades na região metropolitana de Curitiba. Não na teoria, não, na prática, indo lá, convivendo com eles, vendo, né? Ainda hoje, nós vamos lá na comunidade Ossa para falar sobre uma etapa da escola de música lá. Aí a gente vê, né, até a sede, né, o desespero dessas crianças de aprender, de querer ter uma oportunidade. Ou a sociedade oferece uma oportunidade sadia, ou o crime organizado ocupa o lugar da sociedade. É muito fácil hoje em dia. Os mauricinhos, etc., são viciados, mauricinhos, patricinhos, muitos aí são viciados e pagam qualquer coisa por droga, o que é uma tragédia, né? Na rua que eu morava, um jovem morreu na Vila Pinto. O cara entra no vício, é muito difícil sair disso. Estraga, tenha o dinheiro que for, seja tão rico quanto possa ser, ele passa a ser outra pessoa. Então a educação, ela envolve muitas coisas. Aqui, nós temos um resumo, né? Aqui, mas antes de tudo é bom saber que educar propriamente hoje inclui no mínimo formar crianças e jovens com caráter de valores individuais, sociais e cívicos, sem o ranço da educação moral e cívica.
Nós poderíamos falar em outros padrões de educação que aconteceram no Brasil, além desse que foi implementado durante o regime militar. Aliás, em 72 eu fazia mestrado em Florianópolis e participei de uma palestra de um oficial falando sobre a diferença entre Estado e nação. Falou meia hora. No final, na minha ignorância, eu pedi a palavra e disse, mas vem cá, qual é a diferença entre Estado e nação? Ele não soube responder. Foi preciso a pessoa do lado dele, mas o oficial até de patente maior, pedir a palavra e explicar. Isso lá na Universidade Federal de Santa Catarina. Essas coisas aconteciam. Um regime, um período improvisado em que a lógica da disciplina, da ordem, do progresso em cima da dominação intelectual predominou. Aliás, Getúlio foi assim, e em outros momentos do passado isso aconteceu de diversas formas. Então aqui está muito bom o que ele escreveu, o Marcos, só que o problema nosso não foi apenas educação moral e cívica. Segundo, proporcionar melhor formação, não só conhecimento na área das ciências humanas, tais como filosofia. Então, vou repetir, proporcionar melhor formação, entre parênteses, não só conhecimento, fecha parênteses, na área das ciências humanas, tais como filosofia, psicologia, arte, sociologia, antropologia. Isso é importantíssimo, mas o jovem, a criança, tem que ter tempo para isso. E aí vem a escola integral. 4 horas de aula por dia é muito pouco. Como é que vai ensinar tudo que é necessário em 4 horas? Eu, quando entrei lá no Colégio Santo Antônio, ginásio na época, foi científico, eu só não peguei grego porque tinha acabado no ano anterior, mas estudei latim, francês, inglês, castelhano, né? Os professores, como frades franciscanos, muitos deles, envolviam questões éticas e objetivas, né, quando davam suas aulas. Aliás, foi quando me chamaram a atenção para o Bertrand Russell, que numa aula de religião, alguém perguntou para o Frei Odorico Diria quem foi, o que ele achava de Bertrand Russell. E ele desancou o Bertrand Russell. Não precisa dizer que foi um dos primeiros livros que eu procurei para ler. E me apaixonei por Bertrand Russell, que, por sua vez, chegou a escrever livros sobre educação. Terceiro, arraigar nos estudantes o hábito e o gosto, se possível, a paixão pela leitura, sobretudo a reflexiva. Pai, essa é uma frase extremamente importante. A leitura reflexiva não é a leitura por lazer, por distração. A leitura reflexiva, que faça pensar, né? Isso é muito importante, gente. Aqui, desenvolver neles, em mundo globalizado como o de hoje, a capacidade para interagir com outros países, propiciando aos
discentes, com maior destaque, experiências internacionais, conhecimento de outras culturas e assim assimilação de línguas estrangeiras. Ô gente, uma viagem para fora do Brasil, principalmente para a Europa, é um curso. Se a pessoa faz essa viagem não para fazer selfie, não para olhar de uma maneira idiota o que está em volta. Acho que era o Jô Soares, tinha até um quadro onde ele entrevistava, encontrava ex-alunos ou sei lá o que, voltando de viagem ao exterior. Aí ele perguntava uma coisa e a resposta, né, pelo padrão do humor, era nonsense. Né? Aí ele concluía dizendo, é um espanto. Né? Por que esse espanto? Espanto diante da ignorância de quem foi ver e não entendeu, ou não prestou atenção ao que acontecia. Quem vai ao exterior, em vez de fazer selfie, coisa assim, até para ajudar, pode trazer fotografias das calçadas, de museus, de escolas, procurar prestar atenção à estrutura cultural como um todo, o que é, os modismos e os tradicionalismos, o que talvez explique a evolução dessa sociedade, ou a estagnação, a regressão. Eu em Munique, se não me engano, visitei o Museu Alemão, 40 e tantos hectares, se não me engano, né, de tecnologia. Negócio genial, fantástico. Eu cheguei a ver a turma de estudantes vendo em funcionamento uma máquina, como tem o LAC, para ensaios de alta tensão. Então aquelas descargas elétricas, aviões cortados ao meio, motores, tudo. E também a área dedicada à ecologia, biologia, sustentabilidade. Quer dizer, criança que visita um museu desses, ela sai com outra motivação. Às vezes o pessoal diz, porque o alemão gosta de tecnologia. Vão lá ver os museus, né? Vejam o que eles fazem para motivar as crianças. Em Paris é a mesma coisa, na Inglaterra, em Londres. Né? A gente vai encontrando explicações fáceis até para a maneira de ser dos adultos. Né? E até os adultos acabam se deixando influenciar por isso. Então a educação envolve uma série de coisas importantes, onde o dinheiro pode ser gasto e até gerar receita com um turista, com um visitante. Quer dizer, não precisa ser uma despesa única para na alíquota, vamos dizer assim, na verba de educação. Aqui diz, não educar propriamente é não ter escolas suficientes ou as necessárias, ou tê-las e não ter nelas matriculadas todas as crianças e jovens, já que a educação, como determina a Constituição Federal, é direito de todos e dever do Estado e da família. O Brasil está quebrado, né? A corrupção foi o nosso pesadelo, tem sido. E mais uma vez estamos em crise econômica, por incompetência, por corrupção, por
ou outras razões até, né? Década de 70, o Brasil avaliou mal a crise do petróleo. Isso foi a tragédia. Como no governo Dilma, avaliaram mal a estiagem que veio no Nordeste, Pernambuco, sei lá, já dura 5 anos, se não me engano. Então esses erros de avaliação são muito graves. Até no caso da meteorologia, climatologia, foi quando eu me aproximei do Marcos, para valer, quando, como diretor da Copel, ele veio propor, junto com o Rogério Moro, a criação do CIMEPAR. Foi uma sequência difícil, porque não havia aceitação dentro da diretoria da Copel, mas felizmente no governo do Estado, Osmar Dias, ele abraçou a causa, e o INPE lá em Londrina também, a Universidade Federal, e hoje o Paraná tem o CIMEPAR, que poderia ser muito melhor se os investimentos previstos tivessem acontecido. Infelizmente, como dizem os políticos, não querem botar azeitona na empada dos outros. Só que não é azeitona na empada dos outros. É viabilizar o Estado, é viabilizar a economia. Lá em Santa Catarina o caminho foi diferente até. O Ciran, Epagre, os empresários da área da área agrícola, a indústria agroindustrial, é que perceberam a importância disso, assim como aquelas cidades sujeitas, o Vale do Itajaí, lugares sujeitos a enchentes. Então hoje eu costumo até ver o portal do Ciran, né? Epagre, porque norte de Santa Catarina é quase sul do Paraná. E acessibilidade ótima, né? Aqui até o nome do CIMEPAR, como o CIMEPAR parece estar subordinado à Defesa Civil, parece, não tenho certeza, a coisa acaba inibida. Então, esse segundo capítulo, aqui ele fala dos investimentos por país, né? Tem que lembrar sempre a riqueza e o número de estudantes que esses países têm, né? A França, uns anos atrás, umas décadas atrás, estava até fechando escolas, porque não tinha aluno, né? A Alemanha, dizem que a criança tem tudo até se formar, talvez no assistencialismo radical. Os japoneses são mais inteligentes nesse aspecto. A educação se sobrepõe. A educação não é só ensinar a ler, escrever, a brincar, é ensinar a trabalhar, é ensinar a ter higiene, é ensinar a ter aquela disciplina mínima necessária para conviver em sociedade. Educar é muito mais do que a gente tem visto nos padrões midiáticos aí que mandam no comportamento do povo brasileiro. Então, gente, leiam esse livro. Esse livro é um roteiro de debates, de temas que merece reflexão, até porque a pessoa que escreve é genial.